Antagonista maligno. Esse é o vilão que não tem meio termo. Ele é o mal encarnado. Não está interessado em nuances ou justificativas complexas. Ele só quer dominar, meu amigo. Ele só quer destruir e impor a sua própria visão de mundo. Um ótimo exemplo desse tipo de antagonista é Dio Brando, de Jojo Bizarre's Adventure. Desde o começo, Dio não quer apenas vencer Jonathan. Ele quer acabar com tudo que o rival representa e dominar o mundo com sua própria força. Outro exemplo perfeito é Narako, de Inuyasha. Ele é manipulador e cruel, mas acima de tudo, busca apenas o poder absoluto, destruindo quem se coloca no caminho. Esses vilões funcionam tão bem porque são desafios monumentais para os protagonistas e forçam os heróis a dar tudo de si para derrotá-los. São aqueles vilões, cara, que são mal porque são mal mesmo, bicho. É mal mesmo. Antagonista trágico. Esse é aquele vilão que você quase sente pena. Ele não é apenas um inimigo, é um reflexo do quanto o mundo pode ser cruel. Um exemplo clássico é o Pain, de Naruto. Ele acredita que a dor e o sofrimento são a única forma de alcançar a paz. O discurso dele, cara, faz muito sentido, mesmo que os métodos que ele use para conquistar o poder sejam terríveis. Outro grande exemplo é Meruem, de Hunter x Hunter. Ele começa como um vilão frio e impiedoso, mas ao longo da história mostra camadas de humanidade, especialmente na relação com Komuji. Esses antagonistas são fascinantes porque forçam o espectador a questionar o que é realmente o mal e o bem. Um ótimo exemplo que eu mesmo posso dar de um anime que eu gosto muito é o próprio Scar de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Cara, eu não consigo passar um vídeo sem falar de Fullmetal Alchemist, cara. Esse anime tem coisa pra dar e vender, tem assunto infinito. O próximo antagonista que nós vamos falar é ele. Você, se você não der o like, meu amigo. Cara, eu sei que essa aqui foi do nada, eu tô ligado, pô, eu sei, eu admito. Mas por favor, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, pô, não custa nada, bro. Senão você vai virar um vilão também, um vilão triste, um vilão que eu vou bater. Antagonista rival. Esse é um dos mais interessantes na minha opinião. Ele não é propriamente mal, mas é o adversário direto do protagonista, com a visão do mundo ou objetivos que colidem. Podemos citar, por exemplo, Sasuke, que vive o anime todo no encalce do Naruto. Ambos passaram por muitas coisas e acabaram se distanciando. Outro exemplo que nós podemos falar é, claro, do Vegeta, de Dragon Ball. No começo, Vegeta era um vilão clássico, mas rapidamente se transformou em um rival, constantemente desafiava Goku a ser melhor. Outro exemplo icônico é Seto Kaiba, de Yu-Gi-Oh! Ele é competitivo, arrogante e obcecado por superar Yu, mas suas ações muitas vezes vêm de um lugar de trauma e determinação pessoal. Esse tipo de antagonista é excelente porque ele cria um conflito intenso, mas não necessariamente precisa de um desfecho violento ou fatal. Claro que um dos melhores exemplos pra mim é o L de Death Note. O Kira e o L, bom, basicamente são rivais, meu amigo, o anime todo basicamente. Antagonista manipulador. Cara, esse é aquele que controla tudo por trás das cortinas. Eles são mestres das estratégias, sempre tá um passo à frente de todos. Um dos maiores exemplos é o Aizen, de Bleach. Durante boa parte do anime, ele manipula tanto os heróis quanto os seus próprios aliados, sempre planejando algo maior. Outro exemplo é Isabella, de The Promised Neverland. Como aquela mãe no orfanato, ela é inicialmente vista como uma figura protetora, mas logo se revela como uma vilã, que usa sua inteligência e sua frieza para manter os protagonistas sob controle. Esses vilões funcionam porque fazem o público questionar cada detalhe da história, como se ninguém estivesse realmente seguro. Com certeza é um dos antagonistas mais tensos, cara. Esse aqui você fica pensando, será que isso é verdade? Será que não é? É loucura. Antagonista redimido. Esse aqui é sempre marcado porque traz uma jornada de transformação. Nós podemos dar o exemplo de Zuko, de Avatar, que ele começa sendo aquele cara chato que fica se intrometendo nos planos de acabar com o Avatar e etc. Porém, durante a série, ele se transforma. Ele consegue o perdão do seu pai. Ele não tem mais aquela ânsia pelo poder, aquele ódio que ele tinha. Outro grande exemplo é o próprio Gaara, de Naruto. Ele começa como um assassino sem piedade, guiado pela sede de sangue, cara, pela solidão. Mas após a sua derrota para Naruto, ele entende o que é ter amigos e ter apoio, se tornando um dos maiores aliados da própria série. Outro caso é Lelouch, de Code Geass. Cara, eu sei, o Lelouch tá em todo o vídeo basicamente, mas é porque ele é um personagem muito bem escrito. Você tem que concordar, cara. Que, apesar de suas ações vilanescas, busca criar um mundo melhor para sua irmã e termina a história como um herói trágico. Esses antagonistas mostram que até os piores podem mudar, o que traz uma mensagem muito massa de esperança. Antagonista caótico. Cara, esse aqui é aquele famoso maluco. Esse é o tipo que não parece seguir nenhuma lógica. Ele quer o caos pelo caos, sem grandes explicações. Podemos dar o exemplo de Hisoka, de Hunter x Hunter. Esse cara é lelé das ideias, é maluco, cara. Podemos citar também o Show Tucker, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sim, eu tô falando de Fullmetal de novo. Ele comete uma das maiores atrocidades dos animes. Não por maldade pura, mas porque ele é obcecado pelo seu trabalho e ignora qualquer moralidade. Outro exemplo é o próprio Sukuna, de Jujutsu Kaisen. Ele não liga
liga pra alianças ou pra consequências. Ele só quer fazer o que der na telha, pelo prazer de se divertir. Esses vilões são imprevisíveis e deixam tanto os personagens quanto o público que tá assistindo sempre alerta. Antagonista idealista. Esse tipo de antagonista acredita firmemente que está fazendo a coisa certa. Eles têm um ideal, uma causa ou um objetivo tão poderoso que justifica, na mente deles, qualquer ação, mesmo que cruel ou destrutiva. Um exemplo brilhante é Sten de Boku no Hero. Ele acredita que os heróis se tornaram corruptos e mercenários, afastando-se de qualquer significado de um verdadeiro herói. Embora os seus métodos sejam brutais e mortais, faz com que muitos se identifiquem com ele. Por exemplo, alguns heróis durante o anime. Outro exemplo é claro, ele mesmo, Lelouch de Code Geass. Apesar dele se encaixar no arquétipo redimido, ele é muito também idealista. Todas as suas ações, incluindo as suas manipulações, traições e até assassinatos, são para alcançar um mundo onde sua irmã possa viver em paz. Esse tipo de antagonista idealista é, sem dúvida, um dos mais fascinantes pra mim, cara. Porque ele nos lembra que o bem e o mal nem sempre são absolutos, são conceitos relativos. Vou aproveitar e pedir pra você comentar aí qual você acha que são os tipos de antagonistas mais legais, tá? Comenta agora aí, porque eu quero realmente saber. Antagonista simbiótico. Esse tipo aqui de antagonista não existe de uma forma completamente independente. Ele sempre depende do protagonista, seja pelo destino, por laços emocionais ou pela forma como suas ações afetam um ao outro. O simbiótico ele funciona tipo como uma extensão do herói, muitas vezes apresentando aquilo que o protagonista poderia ser se ele tivesse mudado a sua vida, se ele tivesse tido circunstâncias diferentes. Um exemplo clássico disso é ele mesmo, Johann Liebert, de Monster. Johann não apenas manipula os eventos ao seu redor, ele transforma a vida do Dr. Tema, mas o que torna ele um simbiótico é que ele não age nada, ele não faz nada sem Tema. Johann é, em muitos sentidos, um espelho sombrio, desafiando o herói a questionar a sua moralidade, decisões e até a sua própria humanidade. Um exemplo perfeito também é Eren Yeager, de Attack on Titan. Inicialmente, ele é um protagonista, Eren gradualmente assume o papel de antagonista para personagens próximos a ele. Sua visão distorcida de liberdade e os sacrifícios que ele está disposto a fazer colocam seus antigos aliados em conflito direto. Nesse caso, a simbiose que ele tem não é só emocional, mas também narrativa, já que Eren e os outros personagens são inseparáveis. O Eren depende da Mikasa e do Armin para ter a sua história, para ter a história dele, cara. O Eren não vive sem esses outros personagens. Esses antagonistas são tão fascinantes porque eles criam um conflito profundamente pessoal e psicológico. Eles levam a narrativa ao extremo, fazendo o público sentir que o combate entre o herói e um antagonista é inevitável e essencial. Vamos para o tipo de antagonista predestinado. Esse aqui é aquele antagonista que na verdade não quer ser um vilão, mas acaba sendo forçado pelas circunstâncias, pelas suas crenças ou pelas pessoas ao seu redor. Eles não são maus por escolha, mas porque eles não enxergam outra alternativa ou sentem que suas ações são um sacrifício necessário. Um exemplo brabo que a gente pode dar é Itachi Uchiha, de Naruto. Ele exterminou seu próprio clã e se tornou um traidor aos olhos de todos, mas fez isso para evitar uma guerra civil que poderia devastar a vila dele. Ele carregou o peso de ser visto como um monstro para proteger o seu irmão, Sasuke, e a paz da vila. O antagonista predestinado é como se ele tivesse realmente o destino de ser um vilão. Ele não quer, mas ele vai ter que se tornar um, pelos destinos, pelas consequências da vida dele. Ele não é necessariamente uma pessoa má como Itachi. Ele se tornou um vilão pela pressão exterior e pelas circunstâncias que o rodeiam. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, cara, eu só peço uma coisa, que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Não é pedir muito, né? Eu acredito, é só você descer a tela, literalmente, dar o likezinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.